Fala galera, bem-vindos ao All In Capoeira. Se você também é um educador, também é um professor de capoeira, tenho certeza aí que você está nos assistindo. Nós sempre estamos aqui compartilhando algum conteúdo de valor para somar aí para você e para sua capoeira. Então, flexibilidade. O que é flexibilidade? É a mobilidade que nós temos nas articulações, é o nosso grau de amplitude de movimento nas articulações. Então, dentro da capoeira, nós utilizamos muito isso. Haja visto que nós fazemos muitas acrobacias, os golpes. Então, a flexibilidade ela é muito solicitada na nossa arte, dentro da capoeira, para que nós fizéssemos movimentos melhores, mais plásticos, mais bonitos e mais eficientes também. Nós temos vários movimentos dentro da capoeira que utilizam a flexibilidade. Alguns deles são acrobacias, são floreios e também dentro de golpes. Por exemplo, o canivete, que é uma acrobacia, é um movimento que depende de muita flexibilidade. O escorpião é outro movimento que depende de muita flexibilidade. A ponte é um outro movimento que depende de bastante flexibilidade. O AU de frente, o AU de coluna, não sei como você chama aí no seu grupo, também é um outro movimento que, se não tiver um grau de flexibilidade moderado ou até bem elevado, não fica tão bonito de se ver e também não fica muito eficiente. Então nós precisamos da flexibilidade dentro da capoeira para N coisas, até mesmo para a gente não fazer aquela ginga dura, aquela ginga carrancuda que a gente já olha e aquilo não é apreciável, não é legal para a gente poder nem assistir, também não é eficiente até para a pessoa fazer os golpes e ter o balanço ali da gente. E nós temos até dois tipos de flexibilidade. Nós temos a flexibilidade ativa, que é aquela que você consegue atingir naturalmente com a flexibilidade que você tem. Pela contração e relaxamento dos seus músculos, você consegue atingir alguns graus de flexibilidade, sem a ajuda de terceiros, sem a ajuda de aparelhos, sem a ajuda do próprio chão ou de objetos. É aquela flexibilidade que você consegue demonstrar por si só. O outro tipo de flexibilidade é a flexibilidade passiva, que essa sim é aquela que você consegue atingir um grau maior. É quando você depende da ajuda de outra pessoa. Geralmente você vai fazer esse tipo de flexibilidade quando você tem alguém te ajudando a alcançar um pouco mais de flexibilidade. Ou quero dizer, você vai, por exemplo, afastar suas pernas e alcançar lá na frente quando você tem alguém empurrando as suas costas, ou quando você está fazendo uma abertura e tem alguém forçando ali a sua amplitude de movimento. Então é aí que você utiliza a flexibilidade passiva. Uma coisa muito importante também é que existem alguns fatores que influenciam na flexibilidade. Um desses fatores é o fator idade. Você com certeza já percebeu que bebês ali ou crianças, a maioria tem muita flexibilidade, né? Às vezes o bebê coloca o pé lá em cima na cabeça, nem faz força nem nada. Então isso acontece com as crianças mais novas, porque as crianças estão em fase de desenvolvimento ainda muscular, elas não têm muita musculatura, as articulações delas são mais molinhas mesmo, isso é normal, por isso que elas têm mais flexibilidade, a grande maioria. E temos a nossa fase ali dos 13 aos 16 anos. Essa fase dos 13 aos 16 anos é o auge ali da flexibilidade. Por quê? Chega num momento que a pessoa começa a adquirir mais musculatura, ela ganha uma consciência corporal. Então nessa fase dos 13 aos 16 anos é onde a pessoa atinge o auge da flexibilidade. Ainda dentro da questão da idade, nós temos também a perda de líquido sinovial nas nossas articulações. O que é isso? O líquido sinovial é um líquido que tem nas nossas articulações que servem para lubrificar as nossas articulações. Por exemplo, quando a gente compra um carro novo ali, o carro tá todo bonitinho, todo lubrificado, as portas não fazem barulho. Aí conforme vai passando o tempo, aquele carro começa a fazer uns barulhos estranhos, né? Vai abrindo e fechando a porta, fica fazendo barulho. Nem só no carro também, às vezes em casa mesmo, né? Aí a gente acaba tendo que jogar um óleozinho joga um óleozinho para lubrificar, e esse óleozinho seria o líquido sinovial no nosso corpo. Então o líquido sinovial serve para isso. Só que com o passar do tempo, com o passar da idade, a gente vai perdendo esse líquido sinovial. E ainda dentro da idade, nós temos o efeito da gravidade, que com o passar do tempo vai comprimindo ali as nossas articulações e vai deixando ela mais rígida. Um outro fator que também interfere no nosso grau de flexibilidade é o sexo. Mulheres tendem a ter mais flexibilidade do que homens. Se você for observar, se você tem uma turma, trabalha aí, né, com grupos, tem várias pessoas, até mesmo se você não é um professor, mas participa lá das suas aulas,
você vai ver que as mulheres, elas tendem a ter mais flexibilidade. Tanto é que as mulheres gostam mais de fazer ponte, os homens muitas das vezes não gostam muito. O que está relacionado a isso é a quantidade de musculatura que o homem e a mulher têm. Como o homem tem mais musculatura, ele fica mais contraído e isso diminui o grau de flexibilidade que ele tem em relação às mulheres que têm mais tecido adiposo, tem um pouco mais de gordura corporal, um pouco menos de massa muscular, e isso dá para elas uma condição diferenciada dos homens, onde elas têm um pouco mais de flexibilidade. Óbvio que um homem pode ter mais flexibilidade do que uma mulher, e uma mulher pode ter menos flexibilidade do que um homem, porque também nós temos algumas características inatas de cada indivíduo, de cada pessoa, que é o fator genético. Um outro fator que influencia também na flexibilidade é a nossa massa muscular. Um exemplo que eu vou te dar. Tem um filme que é muito conhecido que chama Conan. Muita gente aí conhece. Ele foi feito pelo Arnold Schwarzenegger, né, que muita gente também conhece. Fisiculturista também. O Arnold Schwarzenegger ele é muito forte por ser fisiculturista. E nesse filme, como ele já era muito forte, tinha uma cena que ele tinha que pegar a espada que estava nas costas dele. E ele não conseguia pegar essa espada por questão de barreira física. Ou seja, o músculo dele, do bíceps, era tão grande que ele não conseguia alcançar a espada. Por quê? Ele não conseguia dobrar muito o braço. Então ele tinha ali um impedimento físico, era uma barreira física e não tinha a ver com flexibilidade, era mais por causa da massa muscular dele, que era muito grande. Um outro exemplo também clássico que eu posso dar para vocês, que eu vivi isso, é sobre o meu pai. O meu pai, antigamente, ele era muito gordinho, tinha barriguinha grande, né? E quando ele ia cortar a unha do pé, ele não conseguia, tinha muita dificuldade de alcançar o pé por causa da barriga que era muito grande. Mas hoje ele já tá magrinho e já tá conseguindo. Então isso mostra assim que você não perde mobilidade na articulação, mas forma-se uma barreira física que ela é semelhante até mesmo de uma barriga, né? Exatamente. Toda pessoa que tinha uma barriga grande, quando você tem um músculo muito grande, que vai proporcionar uma barreira física, onde vai impedir que você faça alguns movimentos, então diminui a sua amplitude de movimento. Né? E uma outra coisa também é relacionada a um treino de ganho de musculatura. E quando você faz um treino de hipertrofia, que é o nome mais correto para se dizer, o nome mais técnico, né? Quando você faz um treino de hipertrofia, o nosso músculo ele sofre pequenas lesões e não tem nada de errado com isso, faz parte do processo de ganho de massa muscular mesmo. Só que como o músculo sofreu algumas pequenas lesões, no processo de recuperação do músculo, ele vai reconstituir aquelas fibras e quando essas fibras são reconstituídas, elas perdem mais a mobilidade mesmo, a flexibilidade. Então, se você não fizer um trabalho ali de ganho de massa muscular com uma manutenção ali para um treino de mais mobilidade, você vai sim perder sua flexibilidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando você está fazendo um treino voltado para aquisição de massa muscular, você também teria que fazer um trabalho voltado para flexibilidade, para você pelo menos manter a sua flexibilidade? Pelo menos uma manutenção, porque senão a gente acaba perdendo. Então tá explicado, né? Porque que a gente tá na roda de capoeira, a gente olha para aquelas pessoas que são muito fortes, a gente já imagina assim, esse aí não vai fazer nada, é só duro, fazer, né? é só gingar e querer bater nas outras pessoas, e isso não precisa ser assim. Se você fizer um trabalho de flexibilidade, acompanhando ali os seus treinos voltados para ganho de massa muscular, não vai ter problema nenhum, você vai conseguir manter a sua elasticidade. Haja visto que os ginastas, né, que competem lá nas Olimpíadas, eles são muitas das vezes muito fortes e também muito flexíveis. Vamos para o próximo fator que também influencia a nossa flexibilidade, que é as características articulares. As características articulares, elas são particularidade das pessoas e também de algumas articulações. Estou querendo dizer que isso diferencia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais flexibilidade nas articulações do que outras. Você é professor, você é aluno, você já viu. De repente você até é uma pessoa dessas, daquelas que chegou para fazer aula ali no primeiro dia e você vê que a pessoa já é muito flexível. Não é que ela treinou, não é que ela já tem uma história ali com outras atividades, mas ela já é flexível, o corpo dela, as articulações dela têm essa característica de serem mais flexíveis. E ao mesmo tempo
chega uma pessoa que é novata lá e você pede para ela fazer uma ponte, a mão só vem até aqui e outras articulações dela também são todas travadas. Isso é uma particularidade de cada pessoa, são as variações genéticas que nós temos, mas o importante é que você pode trabalhar a flexibilidade, tanto aquele que tem dificuldade quanto aquela que tem facilidade, todos dois têm como melhorar a sua flexibilidade e aumentar a sua amplitude de movimento. Próxima coisa é o fator temperatura. Provavelmente você já passou por isso, principalmente as pessoas que moram em estados que fazem frio, né? Porque tem gente que mora, por exemplo, no Nordeste. Eu tenho família no Nordeste, já morei no Nordeste e praticamente nunca faz frio. Acho que quando eu morei lá nunca fez. Então, assim, se você mora num lugar que tava frio, por exemplo, e quis fazer capoeira, eu tenho certeza que você ficou com preguiça de fazer ou não queria, porque o nosso corpo, quando a gente tá sentindo frio, a gente fica todo enrijecido, né? Todo contraído, o corpo inteiro. Então isso dificulta para que a gente faça uma atividade física, seja ela qual for. Por que isso acontece? O nosso músculo, quando o nosso corpo está sentindo frio, os nossos músculos, a tendência é eles se contraírem para poder manter a temperatura do corpo, para ela não abaixar muito. Eu lembrei de um detalhe, de um exemplo, só para completar, para ilustrar isso daí, né? Quando chega o período de inverno, o que acontece com as academias, né? Tanto de musculação quanto os nossos alunos, o pessoal tende a faltar muito mais, né? Só quem é determinado mesmo, né? Até nos treinos de capoeira também a gente vê isso, né? Aquele dia que tá muito frio, eu chego lá na academia e já fico esperando. Tem um ou outro que não vai porque tá muito frio ou porque tá chovendo, né? Então essa é exatamente a questão. Pra gente poder ter mais flexibilidade, o nosso corpo precisa contrair algumas musculaturas e relaxar outras musculaturas. Por exemplo, o meu polegar. É polegar? Indicador. Ai, meu Deus, polegar isso aqui. Por exemplo, o meu indicador. Para eu poder dobrar o meu indicador, para eu flexionar ele, os meus músculos flexores estão contraídos e os meus extensores estão relaxados. Para eu estender o meu indicador, os meus músculos extensores estão contraídos e os flexores estão relaxados. Então é isso que acontece com o nosso corpo quando nós precisamos da flexibilidade. Alguns músculos ficam contraídos enquanto outros ficam relaxados. Só que quando a gente está sentindo frio, todos os nossos músculos ficam contraídos e por isso que pode acabar dificultando para você ter uma melhor mobilidade. Mas a boa notícia é que apesar de todos esses fatores que influenciam a nossa flexibilidade, a nossa amplitude de movimento, é possível você trabalhar a sua flexibilidade com treinos específicos. Não é aqueles 3 minutos, 5 minutos antes do treino de capoeira que você chega lá, puxa uma perna, puxa a outra, põe a mão no pé, puxa o braço atrás. Não é esses 3 ou 5 minutos. Se você quer manter a sua mobilidade, você precisa fazer treinos específicos voltados para isso. Então, seria legal, aí vou te dar um número legal, pelo menos umas 3 vezes na semana você deveria alongar, voltado para ganho de flexibilidade. Então, sem desculpas, eu nasci assim, eu sou mais durinho, eu tenho pouca flexibilidade, então eu não vou investir nisso, não adianta que não vai melhorar. Ouve muito isso, né? Eu não nasci pra fazer capoeira não, muito de pai de alunos falar, não vou fazer capoeira não porque eu sou muito duro, não consigo. Né? Uma outra que é clássica, não vou aprender a fazer flick, já vou direto pro mortal porque eu não tenho flexibilidade de coluna. Não é isso não, você precisa trabalhar o seu corpo de uma forma plena, então coloque treinos específicos para o aumento da sua flexibilidade, que com certeza você vai ter muito resultado. Isso é independente da idade, né? Tem pessoas que acham, não, eu já tô mais velho, eu não vou conseguir. Então não depende disso. Se você é novo, se você é adulto, se você é bem mais velho, tá na fase, na terceira idade ainda, não importa. Independente da idade, você consegue sim melhorar essa questão da flexibilidade. Um outro exemplo, se você for pegar lá aqueles mestres lá da Tailândia, né, da Ásia, lá assim, que fazem yoga, eles são bem mais velhos, têm bem mais idade, 70, 80 anos, alguns até mais do que isso, e eles fazem coisas com o corpo deles que nem mesmo eu, nem ela consegue fazer. Enfim, né, ali tem muitos anos de preparo, muito treino específico, todos os dias, muitas horas, e é isso que você tem que fazer se você quiser melhorar também essa parte aí da sua capoeira. Com certeza isso vai ter um impacto enorme, que você vai conseguir fazer movimentos muito mais plásticos, muito mais bonitos,
muito mais estéticos e muito mais fáceis também, porque você vai gastar menos energia para fazer os movimentos. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, pode colocar dúvidas também que vocês têm pra gente estar ajudando vocês. E não esquece de marcar outras pessoas, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, pra gente valorizar a nossa arte também, pra gente manter a nossa arte mais informada, que eu acho que é muito importante isso, nós obtermos informação, principalmente com a capoeira aí, que é algo que a gente tanto gosta, a gente tanto ama, tá? Então não esquece de curtir a nossa página no Facebook, para poder nos acompanhar aqui também, seguir a gente no Instagram, tá bom? E comenta aqui embaixo e marca aquele amigo. Se você gostaria de ver um treino voltado para o ganho de flexibilidade, deixa aqui nos comentários também, que a gente está pensando em fazer um. Se o pessoal estiver gostando, quiser esse tipo de material, a gente vai pensar em criar um treino aí para vocês melhorarem a flexibilidade. Mas tá só legal, se pessoal? comentar. Tem que comentar aqui embaixo aqui. Então a gente espera vocês no próximo vídeo.